que para cada uma que ouve os conselhos de hoje, que a senhora entregue uma rosa perfumada no astral, que coloque essa rosa dentro do coração desta mulher que me ouve, que ela possa regar, mesmo que seja com lágrimas, que as lágrimas fortaleçam essa rosa e que ela... Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à tiragem especial de domingo. Eu chamo essa tiragem de Enigma da Esfinge. Vou tirar 3 conselhos para cada um dos grupos aqui representados. O Enigma da Esfinge sempre tem um tema específico. E hoje a pergunta é a seguinte: o que eu preciso aprender no campo do amor? Ao final da tiragem, eu vou fazer uma ativação para os 3 grupos aqui representados. O primeiro grupo é o grupo que escolher a Cacochinita. O segundo grupo é o grupo que escolher a Ágata de Fogo. E o terceiro grupo é o grupo que escolher a Pedra Ônix. Vou começar pela Cacochinita. Vou escolher aqui as cartas. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Eu mesma respondo, será um prazer te atender. Então, vamos ver aqui. O que aprender no campo do amor? Bom, para esse grupo, nossa, acabei tirando 10 cartas. Basicamente fala sobre os excessos, né? Aprender a controlar os excessos, os rompantes emocionais. Tá? Abre também com mais uma carta de copas, que é a saciedade, junto com a roda da fortuna e a carta da arte, que é o alquimista. Aqui, o que falta aprender no campo do amor é ter limites, é saber parar, é dar um basta, principalmente nas coisas, nas histórias, nos padrões que se repetem na sua vida neste campo. Aqui fala sobre você conciliar os seus erros com os seus acertos, e aí você ter o seu aprendizado, né? Porque enquanto você não aprender a dar um limite, a desistir daquilo que não é para você, você vai ficar insistindo, insistindo, e a roda não vai parar de girar. Sempre vai cair no mesmo lugar, a mesma situação, para o mesmo padrão, o mesmo resultado. Então, tá faltando você aprender com os seus erros, com os seus acertos, e entender as lições, né, que o amor, as suas histórias do passado trazem para você. Enquanto você não aprender, elas vão se repetir indefinidamente. Vem também conselhos a respeito de busca. A carta da estrela é a carta da sonhadora, da buscadora. E me vem muito padrão, junto com o pendurado e o ajustamento, que talvez você seja aquela pessoa que quanto mais indisponível o cara, quanto mais impossível o amor, mais você se doa, mais você quer, mais você faz das tripas coração para conseguir algo, né? Porque a buscadora, ela sonha sem limites, né? Mas tem que ter esse equilíbrio, como diz o ajustamento, entre idealizar e realizar. Uma pessoa que está indisponível é aquele amor platônico, né? Você tenta, você faz e você só recebe migalhas de atenção, de amor ou de disponibilidade. E o que falta aprender? Equilibrar as coisas, né? Então, assim, se a sua mão direita dá, a mão esquerda tem que receber. Você não pode ser a pessoa que só dá, sonha, vive uma história por 2. Então, me conecto aqui com pessoas que precisam deste puxão de orelha. Veja se é seu caso, né? Eu sempre falo, o tarô aqui é uma tiragem coletiva, né? Mesmo que você escolha essa pedra, tem coisas que não são para você. E veio também o 7 de espadas, que é a carta da futilidade, junto com a rainha de copas, e a carta do poder,
que é a base sólida, a casa, o lar. Aqui fala sobre você parar de perder tempo com aquilo que não é seu, com coisas que são inúteis. Então, não seria exatamente uma futilidade, mas seria uma inutilidade você ficar dando murro em ponta de faca. Tá? Primeiro, você tem que estabelecer, pela Rainha de Copas, o seu templo interior. Este é o seu lar. Tá? Antes de você querer constituir família, de você querer sabe, ficar sonhando com aquele sonho que já vem pronto, né? De, eu vou ter uma casa, vou casar, vou ter filhos. Não é errado sonhar isso. Mas é errado você achar que isso é uma tábua de salvação. Né? Porque talvez a sua vida esteja ruim, ou você veio de um lar desestruturado, e você acha que o primeiro barco que passar, você pode pular, e que vai ser tudo ótimo, que vai ser melhor do que aonde você está. E o que acontece é, se você não tomar consciência deste padrão de fugir em vez de enfrentar, talvez o barco que passe aí para você pular, ele esteja furado, né? Seja uma canoa furada. Então, o templo interior seria assim, a sua base, o relacionamento íntimo você com você mesma, né? Onde é que você se fortalece? O que é a sua base sólida? Que por mais que as coisas desmoronem ao redor, esta base te mantenha em pé. Onde é este lugar? Né? Como é que você constrói isso dentro de você, esta unidade? Então, falta aprender isso no campo do amor, e aqui seria no campo do amor próprio. Né? Ter esse amor próprio de saber se entregar, mas sem se perder. Então, esses são os conselhos para o grupo 1. Né? Tinha tirado uma carta a mais que eu falei dos excessos, então as pessoas precisam aqui ser mais ponderadas, mais comedidas neste campo. Ou para mais alguns conselhos. O que mais vem? Para o grupo 1. Bom, lutar pelo que é seu, né? Muitas vezes a gente acaba patinando no campo do amor e no campo das finanças, né? Então, aqui fala sobre uma força de trabalho, a pessoa tem bastante objetivos, né, na vida, ela é bastante objetiva para conquistar algo, e algo que é material pela carta da riqueza, né? E isso traz a vitória. Então, não se olhar como uma pessoa derrotada, do tipo, eu só tenho sorte no trabalho, né? Mas no amor eu não tenho nada. Você precisa saber equilibrar, né, essas duas polaridades. E aquilo que você faz no trabalho, que é ter um objetivo e fazer algo por você e ter o retorno disso, você simplesmente tem que fazer um paralelo no campo do amor, né? Você se doa, mas você também recebe. A partir do momento que você não tem essa contrapartida, você não deve permanecer. Por que as pessoas fazem de um jeito, às vezes se dão bem, né, no campo aí do trabalho, e parece que são analfabetas no campo do amor? Eu sempre brinco assim que no campo do amor a gente tem que entender a pessoa como uma empresa, né? Se o funcionário não corresponde, né? Ou seja, não está presente, não manda mensagem, não bate o ponto, você vai promover esse funcionário ou você vai demitir? Por que no campo do amor a gente faz o contrário, né? Quanto mais indisponível a pessoa, dando perdido, mais você fica atrás. Então, trazer essa sabedoria também, e o mesmo afinco que você tem com relação ao trabalho, você precisa trazer para o seu relacionamento, né? E tomar cuidado, porque a pessoa que é destrambelhada no campo das finanças, geralmente também ela é da mesma forma no campo do amor, né? Você começa a sair disso quando você consegue prosperar no campo financeiro, mas tem que trazer essa sabedoria também para aprender, né, nas relações amorosas. Então, veio mais esse conselho. O que mais para o grupo 1? O equilíbrio. Aqui, algumas pessoas têm uma tendência
em querer dominar a situação, né? Então, aqui fala o equilíbrio, tem que ter para os dois lados, né? O Sol e a Lua, consciente e inconsciente. Porque aqui vem reforçada muito a carta do Sol, é a pessoa que quer ocupar todos os espaços, quer dominar, como esta rainha de paus. Então, ela fala sobre o domínio, né? A rainha absolutista. Então, cuidado, porque às vezes na relação, por medo de perder, você quer preencher todos os espaços, você quer dominar. E às vezes você sufoca as pessoas, né? E o resultado é que ninguém fica ao seu lado. Então, aprender isso no campo do amor também é muito importante, né? Saber a hora de aparecer, de brilhar, e saber a hora de se retirar. Confiar no seu taco, né? Sem ficar controlando o outro. E aqui, 3 conselhos finais. Aqui é a sexualidade, né? A princesa de copas é a princesa que tem sentimentos puros, né? E às vezes é uma pessoa ingênua. O que o tarot diz é que você precisa ser uma mulher, deixar de ser menina e ser uma mulher, porque apenas sendo uma mulher aqui empoderada, né, e a própria figura de Pombagira aqui, né, representada, a mulher que não tem medo, não tem medo de cara feia, não tem medo de julgamento, não tem medo do homem. E é essa mulher que pode atrair aqui o seu par, né, pela carta do diabo, que é a virilidade. Aqui é o sagrado feminino e aqui é o sagrado masculino, juntos. Então, parar de ser bela, recatada e do lar, né? Aquela princesa muito pudica, muito inocente, ingênua em alguns aspectos, e virar uma mulher de verdade, uma mulher que arregaça a manga e não tem medo, né, de encarar a vida. E isso faz a magia acontecer, né? De atrair alguém que seja compatível, né? Um homem de verdade no seu lado. Então, precisa dar uma atenção neste quesito também para o grupo 1. Vou embaralhar as cartas aqui para ver o grupo 2, quais são os conselhos. Veja aí a playlist que eu deixo no canal, sempre aos domingos. Olha, grupo 2 é o grupo aqui da Ágata de Fogo. Então, vou embaralhar. Tava falando da playlist, né? Tem a playlist do Enigma da Esfinge. Todo domingo tem um tema diferente. A semana passada foi um tema da espiritualidade e a ativação foi para Exu. Essa semana o tema foi do amor e ativação para Pombagira. Tem várias outras perguntas dos enigmas pregressos, né? E nos enigmas futuros também tem algumas novidades. Então, vamos aqui as cartas para o grupo 2. O que falta aprender no campo do amor. Vamos ver. Deixa eu arrumar minha toalha aqui. Bom, para o grupo 2... Olha, falta aprender a ter escolhas mais conscientes, mais equilibradas. A carta da virtude fala sobre você ter essa consciência na hora de se misturar com o outro, pela carta do alquimista, né? Parece que você é uma pessoa um pouco sem critério. E aí acaba caindo no desapontamento, que é o 5 de espadas, né? Você acaba se decepcionando com o outro. Talvez você enxergue virtudes onde não há no outro. Ou seja, uma pessoa pouco seletiva, né? E a virtude não é dizer sim para todo mundo. Ou ao menor sinal do interesse da pessoa, você já se julgar. Então, a virtude é você saber se posicionar. Você pode falar sim, falar não, contanto que você esteja praticando a sua verdadeira vontade, de forma consciente, né? Não falando sim por medo, e não falando não também por medo, né? Porque tem as pessoas que se bloqueiam e só falam não. E tem as pessoas que falam sim para tudo, porque elas têm medo
de desagradar. Tem medo, por exemplo, de ficarem sozinhas. Então, aqui, no campo do amor, o que precisa aprender é ser mais seletivo, tá? Ser mais criterioso. O que mais para esse grupo? Bom, a carta do trabalho, junto com o mago, fala de uma lapidação interna, uma lapidação das suas habilidades para trazer saciedade, satisfação. Talvez você seja uma pessoa insatisfeita consigo mesma e precisa, não é que o outro tem que vir suprir as suas necessidades, né? O salvador da pátria ou a princesa que virá. Mas é um trabalho árduo de lapidação. Aqui fala sobre desenvolver muitas habilidades, inclusive de comunicação, de entendimento, de diálogo. Pode ser que você seja uma pessoa com dificuldade aí de se expressar, né? Ou uma pessoa que julga muito o outro e não dialoga. E fala sobre essa satisfação. Isso vai te deixar mais satisfeito ou satisfeita, né? Com os seus resultados. Porque é um trabalho de lapidação. Ninguém nasce sabendo. A gente sempre pode melhorar. E melhorar aqui a sua capacidade comunicativa é algo fundamental, porque talvez você passe uma ideia, uma impressão para as pessoas, não é exatamente aquilo que você gostaria de dizer, né, ou de fazer. Só que por uma falta também de habilidade, as pessoas acabam criando, né, as versões delas próprias, porque você não consegue se expressar, né, ou então passa uma ideia errada. Então vem este conselho também no campo do amor, para lapidar esta habilidade. Por fim, a carta do carro com a rainha de copas e o pendurado. Essa carta fala sobre você iniciar uma trajetória de mergulho interno. Você parar de buscar fora. Tá? É como se você estivesse aqui fechada para balanço. Uma nova fase na qual você se busca. Você para de buscar o outro. Porque você está aqui presa, pendurada, numa rede invisível, né? A pessoa está enredada, provavelmente em crenças limitantes, em histórias do passado que marcaram profundamente e você não ressignificou isso. Você ficou ali presa, né? Como um disco riscado. Então aqui fala, precisa desse mergulho, é o início de uma jornada evolutiva nesse campo do autoconhecimento e do amor. Talvez você não entenda nada ainda do amor, né? Tá tudo bem. Você precisa começar a se compreender mais. Porque esse exercício, se relacionar com o outro, no fundo, é a gente se relacionar com a gente mesmo. Então você parece assim muito travada, muito presa em alguns dogmas, algumas ideias, algumas coisas que não te deixam mergulhar. E precisa quebrar essas amarras para que você mergulhe, se entenda melhor e se liberte. Isso aqui é só o início da jornada. Então, adapte aí o conselho para sua vida, veja se é para você mesmo. Vamos a mais conselhos. O que mais vem? Vou aceitar 4. Bom, existe aqui um padrão também do aprender no amor, uma tendência a você atrair pessoas que parecem que são disponíveis emocionalmente, né? Que tem uma disposição inicial, né? Que tem um olhar ali para o outro, conseguem se entregar em alguns momentos, e isso traz uma ideia de felicidade, uma ideia de ter encontrado a pessoa certa da sua vida, mas não demora muito para virem as decepções, né, as derrotas e a indolência, que é um sentimento de paralisia desta felicidade, né? A pessoa fica apática. Isso aqui é a clássica história do narcisista. O cara que vem prometendo mundos e fundos, às vezes te entrega um pouco, né? Não te entrega tudo, mas te entrega um pouco e fica prometendo mais e mais, e você cai nessa cilada de achar que este é o seu fechamento, este é o cara.
E aquele mel que ele coloca na sua boca, inicialmente, depois fica amargo, né? Depois ele tira da sua boca e fica esse gosto amargo. Você fica querendo mais do que era no início, mas a pessoa só te entrega coisas pela metade ou migalhas, né? Coisas pequenas. Então, o que falta aprender é identificar, saber ler atitudes e não palavras. Você leva em consideração algumas palavras, mas você dá crédito mesmo para atitudes. Isso vai selecionar aí uns 90% de um cara que tem esse perfil. Né? Então, tem que tomar cuidado e não ficar caindo no conto, assim, né? Da história da Cinderela, essas coisas, que chegou o príncipe encantado, maravilhoso, que só tem olhos para você, porque você é especial, né? Essa ladainha que a gente já conhece. O que mais pro grupo 2? Que falta aprender. Nossa. Olha, o que falta aprender aqui é conversar com o invisível. A gente tá falando do lado espiritual dos mortos. Podem ser entidades aí que você tem no seu enredo, né? Pela sacerdotisa que traz o enredo da vida. Coisas que estão ocultas, ou seja, você é uma pessoa que tem algum bloqueio com o lado oculto, ou não olha para esse lado, né? Ou tem medo, se esconde desse lado, né? Até sabe que tem, mas se esconde. E aqui a carta da morte fala da ancestralidade. Então, o que eu digo é, filho de peixe, peixinho é. Se você tem histórias fortes de mediunidade na sua família, saiba que isso é uma herança, né? E no campo do amor, tá faltando você fazer bom uso desta habilidade, das faculdades mediúnicas a seu favor, né? Pode ser que você tenha muito a aprender neste campo se você ouvir, por exemplo, as entidades, né? Se você não é um médium desenvolvido, mas seja na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, ou vá na Igreja Católica, enfim. De alguma maneira, mensagens chegam, intuições, revelações, cada um chama como quiser, né? Mas precisa desenvolver esse lado, porque você tem muito a aprender. Né? É uma sabedoria que você está ignorando por enquanto, por essas questões de desconhecimento ou medo. Né? Você pode até acabar se bloqueando. O que mais para este grupo? Olha, uma mudança do padrão mental, 2 ases. Uma mudança no padrão mental é necessária, as de espadas com as de paus. Racional e espiritual. Ter a coragem, né? Nem tudo você vai conseguir racionalizar dentro da espiritualidade. Primeiro vem o fenômeno, depois talvez venha a explicação. Tá? E o campo aqui, que é a espiritualidade, que é a conscientização, a expansão da consciência. Então, as coisas podem se ampliar, se abrir no campo do amor, você entender aquilo que te aconteceu no passado, por que as coisas não dão certo, como se fosse assim um upgrade, né? Um salto quântico que você começa a perceber coisas que você antes não via. E hoje parecem óbvias. Fala, nossa, como é que eu não percebi isso antes? Né? Que eu fazia tal e tal coisa. Mas não se julgue. Fique feliz por você ter despertado, né? Nesse campo do amor e percebendo quais são os seus padrões, o que você segue, o que você repete da história da sua família, por exemplo. Então, vamos aqui embaralhar de novo. E agora é a vez do grupo 3, o grupo que escolheu a pedra ônix. Vamos ver quais são os conselhos do tarô. Você pode também olhar a minha aba comunidade, todo dia tem uma postagem reflexiva, motivacional, são temas variados. Se não é inscrito, pode se inscrever no canal. A ajuda sempre é bem-vinda. O canal, o objetivo é que cresça cada vez mais, que possa levar as mensagens que chegam através das cartas, da intuição, da espiritualidade,
para mais e mais pessoas, porque tá tão difícil, né, gente? Esse mundo tá difícil da gente viver, compreender o ser humano. Então, pode ser um momento no seu dia para ter um insight, e isso me alegra muito. Olha, a sacerdotisa saiu nas 3 mesas aqui. Então, a espiritualidade é um tema forte também no campo do amor para todos vocês. Bom, vem uma abertura, um ato de fé, que é o As de Espadas, falando dessa abertura que você racionalmente identifica que precisa mudar o padrão, precisa se abrir a algo novo. A sacerdotisa vem mostrando a questão intuitiva muito forte, né? E a briga entre 2 lados pela carta da disputa. Então, no campo do amor, pode ser que você seja uma pessoa bastante intuitiva, uma pessoa muito espiritualizada, esse lado pode ser um chamado na sua vida, mas você ainda fica dividido ou dividida entre viver a sua vida mundana versus viver a sua vida espiritual. Pode ser que você sempre busque ou esteja aguardando alguém e adiando esta parte espiritual na sua vida. Então, aprender no campo do amor, primeiro, nenhum guia espiritual trabalha com você se não tem missão com você. E o que faz um guia espiritual estar ao seu lado, um mentor, um guia, uma entidade, é um vínculo afetivo. Então, aprender nesse campo do amor próprio, do amor à espiritualidade, também é necessário. O amor, ele não é só relação ali, entre 2 pessoas encarnadas. Existe um amor também espiritual, que é o que é mostrado aqui, Pare de se perder, pare de brigar com o lado espiritual, Aquelas pessoas que falam, não, eu vou perder muito da minha vida se eu for para esse lado, então eu quero despirocar, eu quero enxacar, eu quero curtir minha vida. Às vezes você está só se atrasando, Nada muda, você só, na verdade, está sendo retardatário da própria história. Então, pense nisso, tá? Vem aqui a carta da interferência, junto com o príncipe de espadas e a princesa de ouros. Aprender no campo do amor pode ser a questão de falar demais, ter muito falatório, ou você conta demais da sua vida para outras pessoas, que não deveriam saber tanto dessa sua vida, e as coisas vão se perdendo cada vez mais, porque a carta da interferência fala muito sobre fofoca, sobre pitacos que as outras pessoas dão, a relação do casal acaba estremecida por triangulações. Então, aprender que um relacionamento aqui é feito entre 2 pessoas, nessa configuração. E que você deve fechar a porta, e os ouvidos para a opinião de outras pessoas que não são chamadas, Ou se você chama essas pessoas, você deve aprender a fechar a boca agora, que não façam parte mais da sua vida essas interferências. E aqui vem também a questão do valor. Cuidado com a dependência financeira. Para algumas pessoas, esse lado pega muito. Você talvez fique se diminuindo para caber na vida do outro, porque o outro consegue te oferecer algo, ou consegue te bancar, porque essa é a carta da riqueza, ao mesmo tempo com valor e o oculto. Não se diminua, não esconda o seu valor. E também não troque o seu valor pelo dinheiro. É uma lição importante no campo do amor. Porque às vezes, as pessoas julgam muito, falam, porque a fulana é interesseira. Mas nenhum encontro é por acaso, Então, às vezes tem algumas questões, por exemplo, uma questão mal resolvida ali com o seu pai, e uma tendência a você se relacionar com um homem mais velho, que seja provedor e que também tem essa figura paterna forte, Mas cuidado para você não inverter os papéis e você não se diminuir e virar ali um fantoche na mão do outro, tá? Porque aqui fala sobre um apagamento. Não é legal a gente se apagar para caber na vida do outro, Então, aprender isso é fundamental,
porque é uma valorização que só você consegue se dar, o outro não vai te dar valor se você não der esse freio. O que mais para este último grupo? Mais algumas cartas aqui. Bom. Aprender no campo do amor, né? Tem que ter cuidado com as pessoas que são fogo de palha, né? Começam com tudo e depois não entregam nada. Isso gera muita preocupação. Eu sinto que são pessoas, eu tô falando para algumas pessoas que ficam se culpando do tipo, ele sumiu, ele fugiu porque ele ficou com medo de mim, porque eu sou uma mulher que coloca medo nos homens. E aqui mostra, né, a satisfação ou a saturação. É como se você tivesse de saco cheio dessa história, né? E também querendo satisfações, cobrando satisfações das pessoas, né? Do porquê que isso acontece. Geralmente essas pessoas não vão te dar satisfação, simplesmente elas prometem, depois somem, né? E você deve aprender com isso, porque o que te faz acreditar, né, em tantas promessas? Tem alguma carência aí, né? Então, essa saturação é um saco cheio realmente de atrair homens desse perfil, né? Que tudo é muito fácil, muito superficial, sem o mínimo esforço. Né? Isso aqui gera preocupação e, na verdade, você só tem que reconhecer isso e tomar uma atitude. Né? Se você não abrir mais espaço para isso, a tendência é que você atraia um outro perfil. Agora, se você aceitar, né, ficar brigando por atenção, por que sumiu, por que não sumiu, aí você está se rebaixando, né? O aprender no campo do amor também fala sobre desconectar da dor. A rainha de espadas é aquela rainha que corta as relações com o passado, mas veio a carta da dor junto. Então não adianta também tirar, eliminar da sua vida pela dor e ficar com aquela dor encroada no peito. Aqui seria o sentido de ajustar esta tendência radical. Tudo bem que você não vai ficar perdendo tempo ao lado de alguém que não é para você, mas também você não pode ter uma atitude radical ao menor sinal, né, sem um diálogo antes. Então, aprender isso, claro, eu entendo que tem muita mulher aí que já sofreu pra caramba e que não vai ter essa paciência, né? Mas cuidado, porque acaba reforçando o padrão de dor, né? Aquela ideia de que, eu sou uma frigideira, né? Não tem a tampa da minha panela e ninguém vai gostar de mim. Então, isso não pode ser uma verdade para você, né? Você tem que pensar diferente disso e ajustar esse pensamento. O que mais vem para o grupo 3? Bom, Cavaleiro de Espadas, junto com a mudança. Aqui fala sobre ter o mesmo afinco, a mesma coragem que você teve ali para os términos, para os encerramentos, para você ter para os inícios. Né? Assim como você é uma pessoa que não pensa duas vezes antes de passar a faca, né? Eliminar alguém da sua vida, simbolicamente, aqui fala, você tem que também ter esse afinco para os inícios, né? O Cavaleiro de Espadas, ele cruza o céu, né? Junto com o cavalo, aqui fala de muita força, né? Dessa força e dessa virilidade também, né? De fazer acontecer com duas espadas nas mãos. Então, se permita, no começo, você também, no começo de uma relação, né? Ou de uma fase nova da sua vida, vá com fé, né? O fogo é a coragem, é a fé. Vá de verdade, vá por inteiro. Assim como você termina por inteiro, comece por inteiro. Né? Não se economize quando você quiser realmente alguma coisa nesse campo do amor. Tem que ter, né? A atitude, o movimento, tem que ter a fé, tem que atrair isso para você se é o que você quer. Tá? Então precisa dessa mudança de ter uma abertura,
né? Porque parece que é muito fácil terminar, difícil é começar. Agora tem que equilibrar as coisas, né? Se você consegue terminar, você também consegue começar. Últimos conselhos. Cuidado para não ser a pessoa emocionada que entrega o seu amor e seu dinheiro para o outro. A prudência fala: cuidado com seus frutos. Colha os seus frutos, tá? Não coloque todos na cesta do outro. Veja os seus ganhos, que às vezes as pessoas estão com você também, tem ali um interesse em você, mas começa a ter um monte de outros interesses secundários. E o 8 de paus aqui fala sobre uma tendência a ser uma pessoa, às vezes, ingênua ou infantil demais, né? Se você confundir aqui, ó, a liberdade com a libertinagem, não vai sobrar nada, né? Então, você não pode dar tanta liberdade para a pessoa entrar na sua vida, você já falando abertamente de tudo, inclusive do lado material, financeiro, porque isso aqui é uma infantilidade, né? Existem coisas ali da sua vida que são um templo sagrado. Só com a intimidade, com o tempo, que talvez você abra, mas não de cara. Então, é preciso aprender no campo do amor a não ser tão emocionado, né? Ser mais contido. E não é que você vai desconfiar de tudo, mas você vai observar, né? Você vai confiar e observar. Se faltar realmente algo concreto, você já vai colocar em xeque aquilo que você vê, né? Então precisa ter essa parcimônia. Então, fechando aqui, eu vou fazer a ativação para os 3 grupos. Fazendo ativação para as pombagiras, pelas forças do alto embaixo, da esquerda, da direita, pelas encruzilhadas de nossas vidas. Laruê Pombagira, Pombagira Saravá, salve a força. Amadas mães, mulheres, meninas, rainhas, senhoras, senhoras das nossas vidas. Amadas mães que nos trazem o desejo, a verdadeira vontade, que nos mostram o caminho, sem preconceitos, sem julgamentos. Eu peço que para os 3 grupos haja mais amor próprio, haja mais amor nas relações, que as pessoas também possam interagir amorosamente, não só quando há interesse romântico, mas que elas tenham mais amorosidade nas relações no geral, na vida, nas relações com as pessoas, com a natureza, com o outro, consigo. Peço que desbloqueie os caminhos daqueles que estão presos na roda da fortuna, né? Tirando a sorte ali com o dedo podre. Que as pessoas comecem a ter mais consciência do que elas querem, do que elas vibram, porque o que elas querem, o que elas vibram, é o que chega na vida delas, de um jeito ou de outro. E às vezes chega de um jeito um pouco torto, querendo ensinar coisas que elas não veem. Que a senhora possa clarear, tirar do oculto, tirar da carta da lua os véus, revelar aquilo que deve ser revelado, os aprendizados ocultos, as pessoas que estão escondidas, aquilo que tem que vir à tona, que venha, os reencontros que são necessários que aconteçam, o passado que quer se manifestar ainda porque há algo que possa, que tenha permissão. Que para cada uma que ouve os conselhos de hoje, que a senhora entregue uma rosa perfumada no astral, que coloque essa rosa dentro do coração desta mulher que me ouve, que ela possa regar, mesmo que seja com lágrimas, que as lágrimas fortaleçam essa rosa e que ela cresça, transmutando a dor, e que assim brote o amor próprio,
a base de todos os relacionamentos, de todos os amores saudáveis e possíveis. Peço, especialmente às amadas mães, Marias, Maria Padilha, Padilha das Almas, Quitéria, Maria Mulambo, amada mãe. As rosas, rosa vermelha, rosa negra, rosa do ouro, rosa dos ventos. As damas, rainhas do cabaré, dama da noite. As meninas, Pombagira menina, princesa da praia, Pombagira das matas, Pombagira das marés. Grandes mães, as sábias, as senhoras, Dona Figueira, Dona Sete Encruzilhadas, Dona Sete Saias, que todas elas possam agir, despertando o sagrado feminino, o amor sagrado, o amor das mães Iabás, das mães orixás, representadas em suas filhas, e que esse amor seja exercitado no dia a dia, com as mentoras, com as guardiãs, com as entidades, com todas essas senhoras maravilhosas nas nossas vidas. Que assim seja, assim é, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita. Salve a força de toda egrégora que acompanha essa tiragem, que esteja aqui conosco. E você em casa pode fazer seus pedidos, você pode deixar nos comentários os pedidos, você pode também deixar as suas iniciais, caso não queira aparecer, data de nascimento, enfim, veja a forma como você se conecta. Aproveite esta oportunidade. Você pode acender uma vela na sua casa, ouvir essa oração de novo, já que está gravada, complementar com as suas palavras, se relacione, perceba. A relação com as entidades não depende de intermediários, depende do nosso coração, depende da nossa conexão, da nossa abertura, da nossa vontade, da nossa intenção, do firmar a cabeça, firmar a palavra, firmar uma vela. Todos são capazes. Então, se você sente no seu coração, se abra e deixe a emoção fluir. Se vier choro, que chore. Se vier gargalhada, que gargalhe. Tá? Não prenda nada. Porque este é o aprendizado também, né? Então, eu fico por aqui hoje, agradecendo a egrégora, agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.